Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E a prosa hoje é muito interessante, é sobre cinema e literatura. Para isso eu estou aqui com um convidado muito especial, Vicentini Gomes. Vicentini, muito prazer em tê-lo aqui conosco, cineasta e escritor, que vai comentar sobre o trabalho dele e sobre as obras publicadas. Foram 9 livros, inclusive 2 que ele irá comentar sobre eles aqui. Vicentini, por gentileza, fale sobre a sua trajetória, sobre os seus anseios de trabalhista, de produções. Marcos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por quem está aqui conversando com os seus internautas. Bom, se eu falar tudo sobre a minha trajetória, são 50 anos, aí vai ficar complicado, não vai ter tempo. Mas eu navego nas áreas das artes, teatro, cinema, televisão, literatura, e tem alguns trabalhos significativos a respeito, né? Na literatura são 9 livros individuais, mais uma quantidade coletivos aí que o pessoal liga, às vezes, tem uma crônica sua assim, pode publicar num livro que a gente vai fazer aqui com uma coletânea, está liberado, já dou autorização, desse tipo, né? Já dou autorização e o pessoal publica lá, né? E esses desse ano, História Sem Fim de um Mundo Sem Pé Nem Cabeça, que é esse mesmo. Esse daí são um livro de crônicas para todas as faixas etárias, né? Tanto a criança vai entender, o pai pode trabalhar, pode fazer leitura para os filhos. Na escola, trabalhar com relação à literatura. Também dá uma pegada aí, eu brinco um pouquinho sobre a questão da escrita, né? E o outro é um manual de escrita. Era uma vez um medo. O medo. Esse livro, eu acho que eu estou escrevendo ele há uns 15 anos, mais ou menos. Sério? Porque uma das coisas que mais me dá prazer, que eu tenho feito com bastante intensidade agora, é palestra para escolas e principalmente para o pessoal, para crianças, ensinando a escrever. E claro, se você vai falar de escrever, você tem que estimular a leitura. Exatamente. Porque ninguém escreve sem ler. Você também tem muito conhecimento da psicologia, né? Porque para utilizar esse tipo de escrita, tem que ser um pouco psicólogo. Não, na verdade, para você escrever, para você fazer um personagem, você tem que estudar o ser humano, né? Sim. Não só a psicologia, não só o aspecto psicológico, mas o aspecto somático, o aspecto físico, o aspecto histórico, a história dessa personagem, o dia que nasceu, chegou na história, para onde for a trajetória da história, depois da história, claro, tem para onde vai. Então você tem que analisar tudo isso aí, não é só isso, você chegar aqui, pegar uma caneta e escrever. E aqui é um manual de escrita. E tem mais coisas, tem aspecto jurídico, aspecto sociológico, né? E religioso, ético. Então você tem que estudar tudo isso aí, você tem que trabalhar tudo isso aí para construir, para elaborar uma personagem. E o ato da escrita não é só sentar e escrever, você tem que ter conhecimento, pesquisar, ter e tal. E as pessoas assim, facilitam ou tem alguma rejeição quanto a alguns comentários, principalmente aspecto religioso, o pessoal costuma contestar, né? Assim, não, mas você vai falar sobre isso, você vai falar sobre aquilo. Como que é nesse aspecto? Então, todo ser humano é um ser religioso, mesmo que ele seja ateu, ele tem uma opção, entendeu? Ele é ateu, ele não acredita em quem? Mas ele acredita na vida, ele acredita que o dia nasce, acredita que o dia termina, né? Tem que acreditar na morte, porque é a única coisa que a gente sabe, né? Agora, todo ser humano é um ser religioso. Você pode falar, você pode escrever. Eu tenho um livro, por exemplo, eu tenho um livro que eu escrevo com uma temática religiosa, e inclusive está roteirizado, vou fazer um filme sobre ele, né? Valha-me Deus, chama o filme, é a história de um casal evangélico que entra numa crise lá por conta de dinheiro e eles acabam contrariando a fé, um livro sobre o adultério da fé. Tá. Então a gente mexe uma ferida. Exato, que a própria vida faz isso, né? Você segue um padrão, aí lá na frente tem barreiras. Então, como é que eu vou transpor isso aqui? Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Mas esse livro Era Uma Vez o Medo, eu não queria fazer um manual de escrita como fazem, por exemplo, os americanos. Eles escrevem receita de bolo. Se você seguir a minha receita, vai dar certo. Você faz um livro, você escreve um livro certo. Não. Claro que eu tenho que falar sobre o paradigma, desde o paradigma aristotélico até a jornada do herói hoje. Eu
faço um desenvolvimento dessa trajetória, falo tudo isso daí. Mas falo não de uma maneira orgânica, como normalmente as pessoas fazem. Eu brinco, eu escrevo crônicas sobre o realismo fantástico e ao final de cada crônica tem um exercício para escrita sobre aquele tema. E claro que a partir de um dado momento do livro, eu vou falando sobre o processo da jornada, o processo da escrita, o que você tem que fazer para escrever, tá bom? E você alfineta bastante essas críticas, essas crônicas? Não. Eu desconstruí. A primeira questão é desconstruir o medo, porque o grande problema das pessoas é quando elas vão escrever é o medo. Medo do quê? O medo do que as pessoas vão falar. Exatamente. O pequeno, o medo de quem? A criança, por exemplo, qual o grande medo da criança? A caneta vermelha. O que é a caneta vermelha? Você é professor. Sim. O que é a caneta vermelha? É o terror de todos a caneta que corrige as provas, que diz, ó, isso não está certo, isso está errado, exatamente, faça desse jeito, que dita ordens. Então você não precisa ter uma ordem. Tanto que existe infinitas possibilidades da literatura de linguagens para você escrever. E eu brinco com isso, é uma grande brincadeira. Eu desconstruí o medo e a partir da desconstrução do medo eu faço uma proposta para as pessoas irem brincando sobre a escrita, né? Eu mesmo já escrevi várias vezes e tirei fora, apaguei justamente pelo medo da crítica que seria sobre aquelas palavras, né? Porque para um leigo, ele lê, mas para quem entende, vai falar, nossa, por que isso aqui? Então você tem que pensar onde vai estar pisando, né? Aí é questão de opção, né? A roupa que você vai vestir no personagem, por exemplo, é uma coisa muito importante, que as pessoas não pensam. O que eu vou escrever? Eu quero escrever uma literatura, eu quero escrever uma coisa genial. Ninguém escreve uma coisa genial no início, a gente vai errar, vamos errar, até um dia que a gente pode aprender. Shakespeare já dizia isso lá nos seus textos, né? O maior escritor de todos os tempos. Fernando Pessoa fala sobre a questão do erro, Veríssimo, que acabou de nos deixar genial. Eu tive o privilégio de conviver com ele quando eu fui com espetáculos lá em Porto Alegre. Eu tinha um amigo que era muito amigo dele, o Marco Aurélio, lá, que era chargista lá da Zero Hora, e marcou alguns encontros com ele lá em Porto Alegre. Eu tive oportunidade de conviver com ele, de tomar um vinho na casa dele. Ele brincava sobre essa questão, né? E ele era um cara muito comedido, muito tímido, muito calado até, mas genial, né? Agora me fale sobre os seus filmes. Comente sobre os seus filmes, as obras que você já produziu. Pode ser que eu tenha até assistido alguns, mas... Doutor Hipóteses é um filme que eu fiz durante a pandemia. Eu entrei recente, então. Sim, eu entrei numa crise complicada em 2022, Doutor Hipóteses. E a televisão me mandou embora por conta da pandemia, por conta da minha idade. E eu fiquei desempregado, tinha plano de saúde, tinha um monte de coisa. O que eu vou fazer? Aí comecei. Um dia eu estava na garagem da produtora, olhei uma luz que tinha maravilhosa, um facho de luz. Falei, cara, isso aqui. Aí eu fiquei uma meia hora admirando aquele facho de luz, olhando. O que eu vou fazer com isso daqui? Eu fui procurar um livro na garagem. E eu subi, cavoquei umas coisas lá, achei um texto do Chekhov que eu uso para oficinas de interpretação, dos Malefícios do Tabaco. Reli umas 10 vezes e falei, isso aqui, com aquele fecho de luz, inspirei nos Malefícios do Tabaco do Chekhov e escrevi uma história totalmente brasileira sobre a pandemia, com o que estava acontecendo. Um filme sobre a saúde mental da pandemia. Né? E esse filme fez um grande sucesso no exterior. Eu estou premiado com ele em 5 continentes. Nossa! Só de melhor ator eu tenho 56 prêmios de melhor ator protagonista com esse filme dos 5 continentes, festivais importantes, né? Nós ganhamos 114, 115 prêmios no total entre todas as categorias, né? E o Doutor Hipóteses estava na Cine Play até 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, e agora a gente está negociando a veiculação numa TV que em breve a gente pode anunciar, quem sabe, né? E quem sabe aqui no Brasil até ficou em cartaz do Cine Olido algumas semanas e vamos ver se a gente consegue distribuir aí para o Brasil inteiro
E é um filme sobre a doença mental, que, aliás, é fantástico até para o pessoal que estuda comportamento humano, principalmente faculdades de psicologia, né, faculdades de medicina, assistir o filme. Né? Na sua opinião, o Brasil é mais literatura ou é mais cinema? Eu acho que mais, em termo quantitativo, é mais cinema. Eu acho também, porque o pessoal não gosta muito de ler, mas gosta muito de assistir. Lamentavelmente, as pessoas não têm essa viagem. Não tem o hábito de ler como os países europeus. Ler é o maior barato. Eu tenho um bordão que eu uso lá. Ler é o maior barato. A gente faz cada viagem. Exatamente. Você leia. Cria esse vício. Eu leio todos os dias e eu escrevo todos os dias. Exatamente, porque a leitura faz você viajar. Por exemplo, você viajando, você está com um livro viajando em outras personagens, em outras coisas, e você passa o tempo, se distrai demais. Então a leitura é recomendada de mamando ou caducando. Existe uma questão, não sei se é lenda, uma moça estava presa num castelo e ela não tinha possibilidades, ela só olhava, a visão dela era a visão que ela tinha de uma janela, pequena janela, uma pequena fresta que ela tinha para aquilo lá, e ela ficava imaginando sobre aquelas coisas. Aí um dia botaram um livro para ela lá para passar o tempo, ela pediu, e ela começou a ler, e ela começou a viajar, ela começou a criar mundos, ela começou a criar castelos particulares. Então você cria histórias, você cria mundos, você cria fantasias, e a fantasia é uma coisa extremamente necessária. Aguça a escrita, aguça uma porção de coisas, deixa a sua alma mais leve. Mas eu quero aproveitar a oportunidade que a gente está falando aqui. Eu deixei você, naquele material que você tem, sim, tem uma homepage, que é o que o pessoal usa hoje para divulgar os trabalhos, Manual Prático de Sobrevivência Afetiva. É uma série que eu estou fazendo, que eu escrevi, quero filmar ainda esse ano a primeira temporada. Sim, vai ser dividido em... São temporadas, é uma série. Certo. Então fala sobre o comportamento humano, e é uma série que fala também sobre os problemas pós-pandemia, né? Os problemas que nós temos psicológicos, mentais, os problemas de saúde dos celulares, do uso do celular abusivo. Depois da pandemia modificou bastante a situação, né? Sim. Vários pensamentos. Então fica a provocação, o pessoal que está aí, entra em contato pelas redes sociais, @Vicentini Cui Gomes com Z. Nós precisamos de parceiros que nos ajudem a patrocinar esse trabalho. É uma série, é uma história de um terapeuta alternativo, que ele era um cara muito importante, assessor de celebridades, e ele entrou numa bancarrota e ele acabou montando uma clínica terapêutica, e ele utiliza alguns aparelhos de eletrodomésticos como terapia na clínica dele. Né? É muito interessante. Então tem geladeira, toda a linha branca que tem na cozinha tem geladeira, fogão, micro-ondas, provocação total do psicológico, bebidas, tudo isso daí a gente tem possibilidade de colocar inclusive merchan dentro da série, né? E eu estou trazendo um elenco muito legal, eu estou com um elenco muito legal fechado lá, e precisando de parceiros. Então o pessoal que está aí, tiver interesse, quem interessar, patrocinar essas obras, essas produções, é só se manifestar pelas redes sociais que ele acaba de passar, ok? E nós temos mais 4 projetos aprovados pela Lei do Audiovisual em busca de parcerias também. Comédia, temos um mais dramático, que é o do Zinda, o Cometer ou Não Cometer, né, que é um filme sobre o poliamor, é uma comédia sobre o poliamor, sobre os comportamentos amorosos que nós temos hoje. Então temos vários projetos lá em busca de parceiros, só nos contatar. Gente, eu conversei aqui com Vicentini Gomes, cineasta, escritor e que já fez várias produções, escreveu vários livros. Vicentini, muito obrigado pela sua presença, te agradeço mesmo pela colaboração, essa entrevista na TV Relacionamento. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E assim nós encerramos mais um programa Literatura e Prosa. Obrigado, um abraço e até a próxima.